Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Nós vamos iniciar o segundo evento de acolhimento e integração da FACED, no semestre 2020.3. Desejamos aí boas-vindas aos estudantes da Faculdade de Educação neste período letivo, sejam calouros, veteranos, da graduação presencial ou da distância e também da pós-graduação. Desejamos boas-vindas, às professoras e aos professores da FACED, aos nossos técnicos em assuntos educacionais e também ao pessoal terceirizado. É com muita alegria que estamos aqui para recebê-los. No entanto, seguimos sendo desafiados, pelo agravamento da pandemia e os tempos sombrios que nos acometem. Diante desse contexto, acreditamos que esse acolhimento poderá aproximá-los aí um pouquinho mais, da nossa Faculdade de Educação, lugar onde construímos sonhos, ousadias e o futuro através da educação. Aqui na FACED, todas as licenciaturas oferecidas pela UFJF se encontram nas salas de aulas, nos corredores, na biblioteca, nos núcleos de pesquisa e na sala do nosso diretório acadêmico, também no jardim, na cantina. São encontros que acolhem, que dão guarida, realizam trocas e parcerias, desenvolvem novas ideias, ampliam o mundo, constroem conhecimentos e exercitam a humanidade em que nós habitamos. Neste ano, estamos celebrando aí, o centenário do nascimento de Paulo Freire, nossa grande inspiração, patrono da educação brasileira e que dá nome a um espaço tão acolhedor da nossa faculdade, de tantos eventos, que é o nosso auditório, E aí, com Freire, aprendemos a lutar pela liberdade, pela emancipação, por uma pedagogia que escape ao pesadelo das concepções ingênuas ou mercantilistas da educação. Na FACED, empreendemos a formação de professores orientados pela sensibilidade, pelo conhecimento e pela valorização da dignidade humana. Paulo Freire, presente. Então, em parceria aí, com o diretório acadêmico Murilo Avelar Ringel, do nosso curso de Pedagogia, organizamos o evento Desafios Contemporâneos, apresentado nessa edição 3 lives, então, com temas distintos que serão tratados aqui pelo canal da FACED UFJF no YouTube. Todas as perguntas, curiosidade que vocês estiverem aí, poderão ser enviadas via chat, que nós encaminharemos, então, aos nossos convidados de hoje. Vale lembrar também que a lista de presença, será disponibilizada no final do evento, e ela é importante de ser preenchida para que vocês possam obter a certificação aí da nossa atividade. E hoje nós estamos realizando, então, a segunda live, e a temática é Humanidades Digitais e Educação no Contexto de Pandemia da Covid-19. Então, com a presença de convidados muito especiais, E aí eu vou chamar aqui a nossa primeira convidada, que é a professora Marcela Albani. A professora Marcela, ela é pós-doutoranda em Educação pela Federal do Rio Grande do Sul, é doutora em História pela Unirio, mestre em Educação, especialista em Tecnologias da Informação aplicada à Educação e graduada em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela já atuou como assessora pedagógica na área de História, Filosofia e Sociologia, já atuou como professora da Educação Básica, como docente substituta de Prática de Ensino e Didática de História na Faculdade de Educação da UFRJ, e também como docente convidada no curso de especialização Saberes e Prática do CESPEB, da UFRJ, no módulo Debates Contemporâneos sobre Mídias e Tecnologias. Ela foi bolsista CAPES no PIBID, durante a graduação, e bolsista CAPES do Programa Observatório de Educação da UFRJ durante o mestrado, tendo atuado também como avaliadora do MEC, dos livros didáticos de História, no PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático. Ela pesquisa sobre o ensino de História, História Digital e Humanidades Digitais. É membro do Laboratório de Ensino de História e Educação, da Federal do Rio Grande do Sul, e do grupo de pesquisa Memória Digital, Arquivo e Documento Histórico no Mundo Contemporâneo, da Unicamp. É autora do livro Ensino de História e Games, Dimensões Práticas em Sala de Aula,
e é coordenadora do projeto Bate-Papo sobre Ensino de História, desenvolvido então em parceria com a Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha, em Muquiri. E também quero chamar aqui, né, muito respeitosamente, os estudantes, né, Bianca Garcia e Danilo Mendonça, que são estudantes, né, de graduação do curso de História da Unicamp e também são integrantes do grupo de pesquisa Memória Digital, Arquivo e Documento Histórico no Mundo Contemporâneo. Eles são orientados pelo Tiago Lima Nicodemo e pelo Pedro Teles da Silveira. Então, com muito carinho que eu quero convidá-los aqui para fazer sua fala e desejar a todos um excelente evento. Então, bom dia, Rafaela, bom dia, Bianca, Danilo, bom dia para todos os nossos colegas, amigos, conhecidos, novos conhecidos que estão aí participando conosco nessa manhã, né, de segunda-feira, iniciando aí os estudos, o trabalho. É sempre muito bom poder estar, principalmente aqui, especialmente nessa coletividade, assim, eu brinquei aqui no baixo também, né, de 2020, parece que a gente desacostuma um pouco, mas vai ser um prazer trocar com a Bianca, com o Danilo, e também poder ouvir, né, o público, perguntas, questionamentos, sugestões de uma pesquisa que está em andamento, né? Essa pesquisa ela está sendo desenvolvida entre a Unicamp e a URGS, que é a Federal do Rio Grande do Sul, na qual eu estou na condição de pós-doutorando e Bianca e Danilo na condição de graduandos, né? E eu acho que isso, né, Bianca e Danilo, já é algo bem interessante para a gente pensar aqui. As várias possibilidades de se fazer pesquisa em rede, em coletividade, o quanto isso amplia o nosso repertório, a nossa visão e a nossa vontade mesmo de poder contribuir para a área. Então, Bianca e Danilo querem se apresentar, falar um pouquinho também de como tem sido esse projeto, né, o que a gente está fazendo, para explicar também aos nossos ouvintes. A gente dividiu a nossa fala em alguns tópicos, né, acho que é mania de professor, para a gente poder didatizar aqui a conversa. E o primeiro ponto que a gente queria trazer é justamente dos nossos lugares de fala, né, como graduandos, pós-graduandos, tem muito a trocar e contribuir para a pesquisa na área de educação. Então, passo a palavra para a Bianca ou Danilo, e a gente, então, vai dando início, esquentando aí esse momento de debate, de conversa. Oi, gente, prazer. Eu chamo Bianca, estou no meu 5º ano da História. Está sendo muito interessante, sim, esse trabalho de coletivo, né? Porque a gente tem muitas trocas diferentes, as ideias ou até mesmo perspectivas que a gente no curso na Unicamp, a gente consegue trocar, né? A Marcela está trazendo muita bagagem, muitas portas para a gente, está sendo muito bom. E aí, isso, espero que vocês curtem também, possam pensar um pouco do que a gente está trabalhando e trazendo para vocês. Oi, bom dia. Eu sou o Danilo. Se o Danilo quiser falar um pouquinho. Também sou da Unicamp e estou pesquisando com a Marcela, com a Bianca, com o Nicodemo, com o Pedro, já há quase um semestre. E tem sido uma experiência muito legal estar pesquisando em rede, até porque na universidade muitas vezes a gente acaba ficando muito sozinho, sabe? Acaba sendo um trabalho muito individualizado e estar trabalhando em grupo está abrindo vários horizontes e perspectivas que a gente pode trabalhar. Então está sendo uma ótima experiência para mim. E espero que vocês gostem aí da live e das pesquisas que a gente está trazendo. Então, vamos lá, né? Bianca e Danilo. O primeiro ponto, né, para a nossa conversa, e aí a gente também já queria, eu estou com o chat aberto aqui, né, para ir vendo os comentários do pessoal que está presente, a gente as várias possibilidades de fazer pesquisa na área, porque ela é um campo vastíssimo, e aí aqui a gente tem, né, eu trabalho com ensino de história, professora ela, e aí a gente, que eu julgo, assim, muito importante
refletir, é um mero lugar. Então, a gente está pensando na mobilização de conceitos. Eu acho que a internet aqui está agora que a gente faz toda a de educação não só como mera aplicação, mas como lugar de embasamento teórico, de conceitos. E aí eu queria ouvir do Danilo e da Bianca como é que tem sido essa experiência para vocês, de tão jovens, né, durante a graduação, poderem fazer pesquisa nessa área. Isso é uma surpresa, né? Eu, quando estava na graduação, eu desconhecia isso, né? Então, acho que é legal a gente falar também a partir desse lugar. Danilo? Oi, então, para mim tem sido muito bom estar pesquisando, igual eu disse anteriormente, essa quebra de hierarquia que a gente teve durante a graduação e tal, é muito bom, porque a gente acaba podendo conversar com pessoas do mestrado, do doutorado, com pós-docs, com doutores já. Então tem sido uma experiência muito rica, né? Desde na universidade, como eu disse, a gente acaba ficando muito individualizado e tendo pouca margem para conversar com outras grades e com outras áreas. A gente acaba fazendo uma pesquisa muito individual. Então, para mim tem sido uma ótima experiência, estou aprendendo muito e eu não esperava também, sei lá, desde a graduação poder estar contribuindo com pesquisa. Eu achava que era uma coisa mais para mestrado, mais para doutorado. Então me surpreendeu muito bem positivamente. E, sei lá, se eu pudesse dar uma dica, era poder, já que todo mundo pudesse pesquisar já desde a graduação, porque enriquece muito, a gente acaba aprendendo muito por método, como fazer um bom trabalho, né, padrões de ABNT, tudo, a gente acaba aprendendo muito fazendo essas pesquisas com trabalhos. Então, para mim está sendo muito interessante. Eu tô achando muito diferente, assim, né? Porque, pelo menos no meu curso de História na Unicamp, é muito pouco que a gente vê assim, sobre educação, né? Às vezes é uma aula que a gente tem sobre livro didático, assim. E aí a maioria das pesquisas que eu vi na graduação foi pesquisa sobre livro didático. Então, como fazer, o que questionar, o que trazer de diferente. E nunca tinha visto mesmo, assim, tipo, que nem a gente tá fazendo, né? Que são análise de notícias, então, analisar um outro tipo de fonte, analisando a educação nisso. Para mim tem sido uma coisa diferente, assim, que eu não tive muito contato, e que eu acho que devia ampliar, assim, porque é um campo muito rico, que a gente explora pouco, e consegue se posicionar pouco também por causa disso. E aí a gente entra, né, pessoal, só esclarecendo aqui, eu estou vendo no chat, né, a gente de fato está com problema de internet, mas não tem o que fazer, isso é um problema nacional, mundial, acaba cortando, né, no meio das nossas falas, mas, assim, peço desculpa formalmente, mas faz parte desse momento remoto aí que todos estamos vivendo. Aproveitando que agora eu acho que está sem corte, só resgatando aqui que a gente está pensando em educação não como meramente um lugar de aplicabilidade, mas também de embasamento teórico, né, de mobilizar conceitos e refletir sobre essas práticas. Isso é bem importante ser dito aqui e deixar demarcado. Um segundo momento aqui da nossa fala seria pensar, então, como diz o título do encontro, o que são essas humanidades digitais? Será que isso é uma novidade, né? Será que isso é algo da moda? Será que isso é algo... O que isso nos ajuda a pensar a nossa área aqui, enquanto professores, né? No meu caso, professora de História, e outras áreas envolvidas, né? As humanidades digitais, basicamente, a gente poderia, de forma sintética, dizer que elas são, né? A gente trabalhar a potencialidade das tecnologias digitais a favor do estudo das humanidades. Parece um pouco óbvio. E né? Mas ela não precisa ver e pensar o que eu quero fazer com essa tecnologia, sabe?
sabemos que até e para destruição. Bianca, Danilo. Variar. Vamos lá, a gente é persistente, tem porque senão fica difícil. Bianca, Danilo, querem falar aqui também do Centro de Humanidades Digitais. A partir desse exercício de mão na massa, a gente vai construindo também o nosso embasamento teórico, certo? E aí a gente puxa, então, para pensar no contexto da pandemia, como o digital tem sido significado e ressignificado. O próprio movimento que a gente está falando aqui, da conexão que cai, da internet que para, né? E a gente, às vezes, não consegue se entender. Se a gente pensar isso em termos de Brasil, né, num país tão diverso e tão desigual, quantas pessoas não têm acesso a isso? Então, pensar sobre as humanidades digitais também demanda da gente refletir sobre essas desigualdades, né? Como a gente vai trabalhar com digital se a gente tem tanta dificuldade técnica de infraestrutura? Então, 2020 a gente considera que foi um marco nessa discussão. Eu acho que de uma série de discussões que já vinham acontecendo, de como a gente usa esse digital, de como a gente pensa a diferença entre educação à distância, ensino remoto emergencial. Mas eu acho que 2020 ele marcou, literalmente tem marcado, porque a gente está num processo contínuo, os pontos de vista diversos sobre essa ligação, né, entre educação e universo digital. Danilo e Bianca querem complementar um pouco do que representou esse 2020 em relação a essa discussão, as polêmicas envolvidas, e aí eu acho que a gente já pode ir entrando também no exercício que a gente fez das notícias, se vocês quiserem e puderem explicar aí para o público do que se trata, que é a pesquisa que está em andamento. Danilo? Então, para a gente foi bem legal trabalhar com o Centro de Humanidades Digitais da Unicamp, e a gente trabalhou com uma base de dados que a Marcela tinha feito durante o começo da pandemia e durante. Ela selecionou notícias, assim, de portais, assim, G1, UOL, Folha de São Paulo, Estadão, e até notícias mais voltadas para o meio acadêmico, sites de universidades, sites de sindicato de universidade, sites sindicais, etc. Sites mais ligados à esquerda, sites mais ligados à direita também. E com isso ela montou uma base de dados pelo Google Drive e a gente começou a analisar todo esse material. Aí eu e a Bianca, a gente separou todas as notícias que acho que foram mais de 140 notícias que a gente conseguiu juntar durante esse ano, e a gente fez a descrição dela. Qual era o título, né, a notícia, por onde foi publicado, quais assuntos tratavam, quem é o autor, e com essa material descritivo a gente conseguiu fazer uma base de dados sólida, né, para pesquisa na área de educação, e nos deparamos com muita matéria de desigualdade, igual a Marcela falando, né, da conexão caindo e afins, muita gente sem acesso no Brasil. O Brasil é um país extremamente desigual, e a pandemia evidenciou essa velha questão de luta de classes aqui no Brasil, que o Brasil é um país muito desigual e a educação acaba sendo afetada, né, diretamente por isso, e a gente acaba tendo muita gente sem conexão. Muita gente pegando uma notícia de um rapaz que subia numa árvore com guarda-chuva para assistir a aula, sabe? Uma coisa assim, bizarra. Muito desigual. E essa pesquisa da Marcela e eu e a Bianca, a gente catalogou todas as notícias, demonstra que a gente tem uma desigualdade muito grande no Brasil e isso pode evidenciar essa base de dados para qualquer estudo na área de educação, sociologia, história, futuramente, que durante a pandemia o trabalho no Brasil relacionado à educação foi extremamente desigual. Então, eu acho que é uma base de dados assim fortíssima, com várias ideias e sólida para quem for pesquisar com ela. Eu acho muito interessante e acho que eu e a Bianca fizemos um bom trabalho nessa relação de catalogagem e separar todo o material. E aí, falando um pouquinho sobre o tema da educação,
né, no ano de 2020, acho que a gente pode perceber nesse banco de dados da Marcela como o tema da educação ganhou mais espaço nas mídias, né? Porque acho que antes a gente conseguia ver um movimento da educação aparecendo mais no ensino superior, né? Tipo, vestibulares, Enem, tudo mais. Mas a gente pode perceber esse movimento de disputa pela educação, de qual tipo de educação a gente quer, qual tipo de educação é defendida pelos diferentes meios de comunicação. Então, as grandes mídias, como elas se colocam para defender a educação e que tipo de educação elas estão defendendo, enquanto as mídias alternativas, como elas colocam, como essa linguagem chega, como que a educação é tratada e qual educação elas defendem. Então, isso que o Danilo colocou fica muito evidente mesmo, assim, a desigualdade acentuada e a disputa na luta de classes que tem entre esse campo da educação, né, e como a educação está sendo muito articulada nesse momento e colocada para o público, né, tipo, antes eu acho que ficava muito restrito o debate de educação mesmo, que educação a gente tem, como é formada, por que a gente está defendendo esse tipo de educação, e acho que deu não uma democratizada, né, mas deu uma ampliada no debate e para que público está alcançando. Exatamente. Não, exatamente. Estava ouvindo vocês e pensando junto, porque isso entra no que a gente vem falando, né, de pensar essas humanidades digitais, o que a gente quer fazer com isso, né? Quando eu comecei esse processo de arquivamento das notícias, eu venho tentando, na pesquisa do pós-doutorado, trabalhar com um conceito desenvolvido pelo Tiago Nicodemos e pelo Pedro Tedes da Silveira, que são dos arquivos digitais informais. Arquivo digital informal, né? Para quem é da área de história aí, que está familiarizado, né, com essa discussão dos arquivos, a gente vai arquivando, porque eu fui arquivando porque eu falei, em algum momento isso vai ser interessante. Não sei para quê, como, por quê, mas eu acho que tem a ver com esse dever de memória. Aí vem o lado bem historiadora, né? A gente desenvolve esse dever de memória justamente, né, olhando, tendo essa visão mais ampla desse mundo que a gente está vivendo, desse Brasil que a gente está vivendo, de tantos negacionismos, né, de tanta... eu não sei nem dizer aqui de uma maneira formal, né, de tantos absurdos, de tanta... enfim, né... vamos manter a formalidade, mas essa visão mesmo deturpada, né, do que está acontecendo. Então, a nossa prática de arquivar isso é justamente para combater qualquer perspectiva negacionista. É justamente para defender o que a gente quer. O que a gente quer? É a luta, né, pelos direitos humanos, pela igualdade, pelo reconhecimento das minorias. Então, ao longo dessas notícias, a gente tem uma empiria, ou a gente tem ali um acervo, um banco de dados, que nos dá bases, né, teóricas, inclusive, para argumentar a favor dessa democratização. E aí, quando eu fui começando a arquivar isso, eu não sabia muito bem ainda o que eu ia fazer com isso. E tem desdobramentos futuros também, né? Eu acho que a Bianca e o Danilo, eles estão fazendo um trabalho ali arquivístico mesmo, de detalhe, né? Quem produziu, quem escreveu essas notícias, que fonte é essa, quando foi publicada, porque é muito diferente a gente pensar uma notícia de março de 2020 para uma notícia de dezembro de 2020. O que aconteceu nesse meio? Né? E o nosso banco de dados, eu falo nosso porque ele não é meu, o objetivo, eu fui organizando isso, mas a minha ideia na pesquisa é depois democratizar isso para quem quiser consultar. Ainda estou avaliando, né, qual vai ser a melhor forma de fazer isso, mas ele tem notícias tanto do Brasil como de fora do Brasil, né? Experiências em Portugal, experiências na Argentina, e a gente vê pontos semelhantes e pontos totalmente diferentes. Nesse banco de dados também, né, a gente vai trabalhando com essa diversidade de fontes, essa diversidade temporal, né? Como eu falei, é muito diferente pensar uma notícia de março para uma notícia de dezembro, o que foi acontecendo ali nesse percurso. E daí eu ainda viso trazer aí um desdobramento da pesquisa, que é pensar o patrimônio, né? A gente está pensando esse arquivamento como o dever de memória, como um patrimônio da humanidade, o acesso à informação como um patrimônio e um direito da humanidade. Então, eu não estou nesse processo, né, de organização, é bem trabalhoso, porque
organizar mesmo manualmente, depois ir para uma parte descritiva, depois para uma parte analítica e uma parte propositiva, que é o que eu viso desenvolver depois em oficinas, né? Acho que nós aqui juntos vamos pensar em desdobramentos, em oficinas com licenciandos, com professores que estejam atuando em sala de aula. Então, a nossa pesquisa ela é uma prática em humanidades digitais, cujo conteúdo é a educação, né? E isso um professor que esteja em sala de aula, ele pode fazer com qualquer tema. A gente escolheu dar o recorte 2020, conteúdos de educação, mas aí eu vou puxar para a área de história, né, Danilo e Bianca. A gente vai ter aí 2022, por exemplo, o bicentenário da independência. Vamos que um professor de história, por exemplo, queira arquivar, queira saber o que vai rolar na mídia em relação a isso. Então, ele pode ir arquivando isso, né, compondo ali o acervo dele, digital. E isso pode servir para qualquer tema. Então, o objetivo dessa pesquisa é dar uma contribuição metodológica para a gente avançar nesse campo das humanidades digitais. Mas, ao mesmo tempo, tem também, né, além do metodológico, um olhar epistemológico, porque a gente está refletindo sobre esse processo, o que isso muda na construção científica, né, no nosso caso da ciência histórica. Então, um professor ele pode fazer esse movimento a partir de qualquer tema, né, e a gente quer efetivamente desmembrar isso em propostas práticas, em ações, em não apenas dar uma contribuição teórica na definição das humanidades digitais no Brasil, que eu acho que é ainda algo incipiente, mas também de ter essa dimensão, o famoso mão na massa, né, em ação, na experimentação, que é uma expressão que eu gosto muito. Eu acho que pensar o digital é pensar a mão na massa, é pegar, fazer, errar, acertar, ver o que dá, o que não dá, e daí construindo uma proposta criativa, certo? Danilo, Bianca, mais algum ponto que a gente não tenha falado? Porque como é algo que está em processo, né? Às vezes a gente esquece alguma coisa, a gente está pensando enquanto faz, né? Isso é um desafio. Eu só queria comentar uma coisa que eu achei interessante puxar da sua fala, que é isso de metodologia, né, na humanidades digitais. Porque é um processo muito essencial, né, de começar a pensar trabalho em humanidades digitais e práticas em humanidades digitais. E acho que o trabalho essencial, assim, é também passar para o público como trabalhar com isso, né, porque a gente dentro da academia tá mais fácil de aprender a trabalhar com essas ferramentas, mas acho que o professor na sala de aula que às vezes não está estudando faz um tempo, não consegue mexer com tecnologias diferenciadas e novas que surgem a todo momento, como a gente auxilia esse professor também, né? Como esse professor pode se inserir na prática de humanidades digitais, trazer isso para a sua sala de aula. Eu também achei bem legal o que a Marcela falou, da gente pegar esses negacionistas, né? E esse negacionismo durante a pandemia na imprensa, né? Principalmente aquela rádio que fica na Paulista e que aderiu completamente a essa agenda maluca e obscurantista, como vai ficar marcado na história, né? Porque assim como a gente teve em 64 uma boa parte da nossa imprensa apoiando o golpe militar, e tem uma boa parte da nossa imprensa apoiando essa agenda negacionista, né? Então, acho que isso tem que ficar marcado, isso tem que ser arquivado pelo dever da memória. Eu acho que a gente tem que lembrar quem fez, quem estava lá, quem optou por esse caminho, né? Quem desinformou a população. Eu acho que isso tem que ser lembrado e eu acho que isso tem que ser registrado, né? Eu acho que esse dever da memória pega muito no arquivo e eu acho que é isso, acho que tem que ser lembrado. E algumas curiosidades também, que a gente está com a gente tem mais ou menos 130 notícias em média, não é o nosso objetivo. Vocês estão me ouvindo? Que travou aqui para mim? Tudo certo? A gente está mais ou menos com 130 notícias e não é o nosso objetivo fazer uma questão de volume de matérias, sabe? A prática em humanidades digitais, no nosso caso, ela não está visando um recorde de quantitativo, mas sim de qualitativo.
né? A gente está com média de 130 notícias, que foi o que eu fui arquivando. É claro que se eu usasse, né, e foi uma tentativa minha também, de usar ferramentas digitais para que eu tivesse alcance dessas notícias. E aí, conversando com o Pedro Teres da Silveira, que é pós-doutorando na Unicamp, ele foi me explicando, né, que as ferramentas que ele tinha conhecimento, por exemplo, elas são ferramentas para mapeamento diário. Então, eu, por exemplo, no final do ano, eu não conseguiria resgatar as notícias lá de março de 2020. E aí, isso é interessante de falar aqui, porque a pesquisa no digital, ela não abre mão do artesanal. Ela não abre mão de eu pegar e eu mesma ir vasculhando isso, contornando o desafio algorítmico, porque a gente sabe que se eu for lá no Google procurar essas notícias, que a coisa vem extremamente enviesada, né? Que é um debate que acho que a Daniela Silva está aqui presente, é uma outra pesquisadora aí do ensino de história, uma grande amiga. A gente tem desenvolvido um outro trabalho justamente questionando esse aspecto do algorítmico, né? Como a gente contorna isso. Então, foi, né, um desafio. Esse processo de arquivamento, a gente realmente não está visando recorde de notícias, mas foi um processo artesanal. E o digital, ele apareceu tanto como tema, como conteúdo, né, quando ia discutir sobre educação à distância, sobre ensino remoto, sobre as demissões em massa de professores, né, você abria lá a tela e você estava demitido, isso também aparece nas notícias. Então, esse digital, ele foi tema, ele foi conteúdo, ele tem sido a nossa própria estratégia metodológica de pensar esse arquivamento digital, e eu acho que ele também pode ser um recurso, né? Então, a gente está pensando o digital aí nessas diferentes frentes. E é interessante, né, Danilo e Bianca, a gente pensar o próprio uso de notícias como fonte, porque essas notícias, elas não são fonte de verdade, elas são pontos de vista diferentes, às vezes, sobre um mesmo fato. Então, esse olhar, né, que aí, para quem é da área de história aí que a gente trabalha, né, com as diferentes visões, né, o que é a historiografia, a gente ter abordagens distintas à escrita da história, né, a partir de visões diferentes sobre o mesmo fato. Levar isso para a sala de aula é um movimento riquíssimo e necessário. Eu acho que ele é potente para a gente romper, né, essa ideia que, às vezes, até na prática da sala de aula, mesmo sem querer, a gente acaba caindo nisso. A gente defende que a história ela não é a verdade absoluta, mas ali na abordagem, quando muito conteudista, a gente acaba passando aquele fato, a dimensão factual, como se fosse a verdade. Então, esse trabalho com notícias, ele também é potente nesse sentido de trazer outros olhares possíveis. E aí, principalmente, já para fechar aqui a nossa parte mais expositiva, volto a dizer, resgato isso aqui, de como a gente se posiciona diante disso. Eu estou com um acervo de 130 notícias sobre o que aconteceu na área de educação em 2020. O que isso está se desdobrando em 2021, 2022, 2023 e por aí vai? Qual é o meu lugar de pesquisadora da área de educação diante disso? O que eu faço com isso? Como é que eu trago isso para um diálogo efetivo com a sociedade que rompa os muros da academia? Quais são as conclusões que eu chego? Quais são as minhas apostas? Quais são as minhas defesas? Né? Quais são os meus incômodos? Porque é extremamente, se a gente for analisar pelo ponto do sensível, né, Danilo e Bianca, é extremamente incômodo, né, quando a gente vê, por exemplo, o excesso de trabalho que foi endereçado aos professores, aos próprios alunos, né, gente? Estamos aqui com turmas de graduação, acho que todo mundo aqui teria muito a falar sobre isso. O quanto se sente saturado com esse ensino remoto, né? Esse excesso de muitas coisas ao mesmo tempo. Mas, por outro lado, como a gente democratizou isso? A gente tem aqui, no momento, quase 120 pessoas de diferentes regiões do Brasil. Não sei se tem alguém no exterior. Mas isso é muito potente para a nossa área de educação, para essa ideia da rede, para essa ideia da colaboração. Humanidades digitais no Brasil, se tem uma palavra síntese que a gente quer deixar, é a ideia da colaboração, da rede, de forma não hierarquizada. E por isso eu fecho aqui a minha parte, formalmente agradecendo a Bianca e ao Danilo por estarem, na prática, me mostrando que essa troca não hierarquizada
ela é necessária para esse debate de humanidades digitais. Não tem como a gente falar de digital se a gente não trouxesse o olhar da própria expressão humanidade, né? Afeto, sensibilidade, criatividade, cores, né? Ludicidade. Às vezes a academia se fecha um pouco a isso, mas eu acho que a gente tem que trazer isso para o debate de humanidades digitais. A criatividade, ela é primordial, e a gente só vai chegar num ponto maduro disso quando a gente romper aí os nossos egos, né, as nossas vaidades, e conseguir aprender, seja com um estudante de ensino médio, dos anos finais do ensino fundamental, com um pós-doutorando, com um graduando, não importa, né? A gente, todo ser humano tem algo a dizer, e se a gente souber reunir essa inteligência coletiva, eu acho que a gente vai conseguir desenvolver projetos em humanidades digitais ou nas áreas do ensino muito mais potentes. É o que eu, pelo menos é a minha defesa, é o que eu acredito. Bianca e Danilo? Então, eu também acho que a gente tem que democratizar, né, esse ensino acadêmico, que a gente vive numa bolha, né? A academia acaba sendo uma bolha. E muito do que o Reinaldo Azevedo fala dessa direita chucra, que entrou na internet, a academia ficou anos-luz fora dessa internet. Então, acho que a gente ocupando esses espaços e trazendo um debate de qualidade, trazendo um debate que a gente pense com rigor científico, com método, com pesquisa, demonstração, eu acho que a gente pode começar a empatar esse jogo, né? Não que esse jogo já de negacionismo, não sei se já está acabando, como que está, se eles já superaram a gente na internet por números, enfim. Então, eu acho que a gente tem que começar a rebater. A academia não pode deixar espaço só para negacionistas, né? E fica muito também naquela discussão, né? O Twitter, né? Com o Trump, né? Será que isso é censura, né? Será que a gente tem que dar espaço para negacionistas, né? Eu não sei. Eu ainda não sei, mas eu acho que a gente tem que começar a fazer conteúdo para fora da bolha, sabe? Eu acho que a gente tem que começar a ocupar esses espaços nas redes. Então, concordo completamente com o que a Marcela falou e isso está sendo muito legal também pesquisar e debater sobre isso. Eu concordo. Acredito que com a gente ocupando a internet, a gente alcança um espaço muito maior do que os nossos artigos, dissertações podem alcançar na qualidade, né? Mas acho que, trazendo o que a Marcela falou sobre qual o nosso papel, nosso posicionamento diante disso, eu acho que a gente também tem que ter cuidado, assim. Porque a democratização é uma coisa que a gente quer, né? A gente acredita que a democratização dos espaços, dos debates pode acontecer através do digital, mas também tem que ter em conta que a gente falou das desigualdades, né? Democratizar para quem? Democratizar como que vai chegar, se vai chegar. Então, acho que a gente tem que ter cuidado na hora de tratar sobre o tema e defender de qualquer forma, assim, até porque o que está muito em disputa é sobre o ensino EAD. E a gente, por exemplo, defender o EAD como um ensino democrático, para mim é um tiro no pé, assim, que não é um ensino democrático, né? Então é isso, eu acho que sim, é um passo muito importante a gente ocupar as redes sociais, a mídia, a internet, para divulgar nosso trabalho de uma forma mais acessível, mas é também saber em que campo a gente está se inserindo e como a gente está se inserindo nele, né, que ainda também é um campo privilegiado. Mas é isso, espero que vocês tenham curtido, quero ver as perguntas que vocês mandaram, e é isso, vocês querem falar mais alguma coisa, mas E também, Bianca, só para fechar mesmo, eu acho que é pensar na própria questão da divulgação das nossas pesquisas, assim, porque a gente está falando sobre mídia, sobre meios de comunicação, sobre opinião, né, sobre esses jogos de verdade, né? Quando eu até coloquei no chat aqui, eu acho muito perigoso quando a minha opinião ela se torna verdade absoluta, e a gente sabe que a gente analisando esses portais informativos, né, como a gente está chamando, o UOL, Folha de São Paulo, ou outros jornais também, outros portais que foram mais ligados às universidades, também aparecem nesse nosso banco de dados, a gente está trabalhando com pontos de vista distintos. Então, isso me chama a atenção também, principalmente quando a gente fala do papel da universidade, em como a gente divulga as nossas pesquisas, né?
Então, eu brinco que a galera que está na graduação hoje tem muito a ensinar para quem está aí na estrada há mais tempo, porque usa com muito mais facilidade essas mídias. As mídias veiculam muitas coisas ruins, né? Muitas coisas deturpadas, mas a gente que está produzindo conhecimento dentro da universidade, vamos divulgar coisa boa também. A gente precisa fazer esse movimento. E existem formas criativas de se fazer isso. Então, eu chamo a atenção aí para a importância, mais uma vez, da gente ocupar esses espaços e veicular notícias de qualidade, no sentido da seriedade científica, né, do que a gente entende por fazer ciência. Então, é isso, né? A professora Rafaela vai entrar aqui para nos ajudar agora a trazer as perguntas do público, e se a gente não souber, a gente repassa a pergunta e vai se ajudando aí a fazer desse momento um momento de troca realmente. Bem, Marcela, Bianca e Danilo, assim, os comentários são muito bacanas aqui no chat, todos elogiosos aí ao trabalho de vocês. Eu quero até pegar uma última fala aí da Bianca, porque sobre a IAD, que é uma parte que me toca muito, né? Eu sou coordenadora do curso de Pedagogia à Distância aqui da nossa faculdade. E aí você está muito certa, assim, sabe, Bianca? Na sua fala, você coloca a IAD não é democrático. E aí é muito curioso, porque, assim, onde se pressupunha, né, o acesso à internet, que é para os alunos do curso de IAD, quando a pandemia atingiu a nós também, né? Nossos alunos também tiveram muitas dificuldades de se manterem ativos no curso. E nós tivemos que nos valer de estratégias de impressão de material e encaminhamento via correios, para não deixá-los perdidos aí no encaminhamento do curso. Então, assim, nós tivemos que lutar arduamente junto à universidade para que os alunos da IAD também fossem acolhidos no processo, nos editais aí para acesso remoto também, né, que garantem algum tipo de acesso remoto. Então, acho que é um pouco por aí também, sabe, Bianca? Eu concordo muito com a sua fala. Acho que, de fato, essa pandemia trouxe para nós, assim, desvelou ainda mais as desigualdades educacionais que já existem. Então, assim, ainda que são professores que realmente precisam de uma formação continuada para atuar com as novas tecnologias, mas também há muitos alunos ainda da graduação que possuem dificuldades, né? Então, assim, eu sou professora da graduação aqui, com os alunos de ensino de sociologia, e muitos deles relatam dificuldades de entender o funcionamento desses ambientes virtuais de aprendizagem, né? Então, assim, não é só os professores, né? Então, assim, é um tempo diferente, é uma forma de estudar que é diferente, que aí, né, os alunos da IAD ainda escolhem, mas os nossos alunos do presencial não escolheram, né? De alguma forma, é a única opção que sobrou para eles, né? Ou eles fazem, ou eles vão tardar um pouco aí a conclusão do seu curso. Então, assim, eu queria fazer esse comentário e aí agora trazer aqui um pouco das perguntas e também dos comentários que são bastante relevantes, que eu acho que geram um debate aqui com vocês. A primeira pergunta foi da Daniela Pereira, que ela fala qual a importância de um licenciando ter experiência em pesquisas para atuar como docente? Eu passo a pergunta para a Bianca e Danilo, porque como o conceito, né, da Djamila, que tem sido tão falado, do lugar de fala, eu acho que é bem importante ouvi-los, e eu estou aqui também para ouvi-los. Bianca e Danilo. Tá, falando para mim, assim, o que foi muito importante nesse trabalho, assim, eu não dou aula ainda, mas eu faço material para uma ONG, eu faço material didático. E o que mudou para mim, assim, se inserir na pesquisa e trabalhar mais com pesquisa, porque a Unicamp se volta mais para pesquisa, é o questionamento, né? Você questionar a sua fonte, tanto seja material didático, como qualquer que seja a sua ajuda para montar a aula, e articular mais fontes, né? Porque às vezes a gente fica muito enviesado em uma visão só. E, tipo, trazer mais fontes, saber articular mais debates e achar quais são aqueles que têm... Não são errados, mas sabe aqueles que você fala, isso aqui é questionável? Porque às vezes a gente também tem fontes que a gente vai passando assim, e tem algumas falhinhas ali que são imprescindíveis porque a gente está tratando. E acho que a prática da pesquisa
traz esse olhar mais detalhado para o que você está trazendo para a sala de aula, eu acho isso importante. E aí, Danilo, você? Então, Mia, eu também não dou aula ainda, né? Eu só fico no Museu da Pessoa, eu sou voluntário lá. E, assim, eu acho bem interessante essa coisa, concordo com a Bianca, né, de pesquisar já pode ajudar o professor, porque, como disse a Marcela, né, ano que vem, 200 anos da independência, né? Você sendo professor, você pegar em material impresso, na mídia, material digital, fazer esse arquivo, tratar com os alunos. Eu acho que essas metodologias e essas efemérides, né, que vão dando, a gente vai tendo um know-how muito grande, né, de como fazer, de como arquivar e de como trazer isso para a sala de aula, né? Esse diálogo, né, permanente entre a imprensa e sala de aula, e contexto que a pessoa vive, né? E as efemérides a gente acaba sempre sendo bem lembrado, né? Essas coisas, tipo, né, datas, assim, importantes. Então, eu acho bem interessante, acho que pode agregar em sala de aula muito, né? Você demonstrar para o aluno que ele também pode ajudar, ajudar não, né? Você acaba podendo perceber, né, que você é um ser histórico, né? Que você está vivendo num contexto muito amplo. Eu acho isso muito interessante. Bem, Danilo, você fez uma fala e aí, assim, várias pessoas fizeram algum comentário ou pergunta em torno disso, quando você estava falando, detalhando sobre o banco de dados, né, que possui 140 notícias que foram coletadas em diferentes fontes, tanto jornais ou blogs de esquerda, blogs de direita, enfim. Algumas pessoas aqui perguntaram, como a Isabel, agora mais recentemente, a Isabel Monteiro, sobre como ter acesso a esse banco de dados, né? Você chegou a mencionar, inclusive, que seria muito bom se a gente pudesse conhecer. Eu fiquei super curiosa também. Então, assim, se existe um lugar onde esse banco de dados está publicado, para que a gente possa ter acesso. E aí, aproveitando dentro dessa questão do banco de dados, o professor Marcos Bonfim fez uma pergunta aqui, ó. Considerando o atual contexto pandêmico, que tipo de discussão prevaleceu sobre educação nas notícias, né, que vocês coletaram até o momento, e quem são os sujeitos que pautam esse debate? Bom, sobre o acesso, né, a esse banco de dados, né, eu acho que isso vai ficar um pouco mais para frente, né, Marcela, como ela disse, ela está imaginando métodos, né, ainda para a gente poder ter esse acesso, né. Eu e a Bianca, a gente fez acho que um bom trabalho descritivo, né, de todas essas notícias, né, mas eu acho que ainda está sendo pensado, né, Marcela, não sei, né, de onde a gente vai publicar esse banco de dados, como vai funcionar esse acesso, né, e a pergunta do professor, né, sobre qual a matéria, pelo menos para mim, não sei para a Bianca, mas qual que eu acho que fica mais explícito no jornal, eu acho que é essa desigualdade no Brasil, sabe, a velha luta de classe, sabe, você percebe cada vez mais um Brasil que tem uma boa internet, entendeu, aquela coisa da Itaim, Pinheiros, Leblon, né, essas coisas, e um país muito fora disso, um país que mal tem acesso, sei lá, à televisão, né, um país muito desigual. Eu acho que todas as notícias, inclusive dos grandes jornais, assim, Folha, Estadão, o Globo, também vão para esse caminho. Não sei o que a Bianca acha, mas eu, pelo menos, eu acho que a questão da desigualdade na educação é a mais que a gente mais trabalhou. O que você acha, Bianca, sobre isso? Não, com certeza. Eu acho que o tema da desigualdade aparece em todos, assim, mesmo sendo indiretamente ou diretamente, né? Mas eu acho que eu separei alguns temas que eu acho que ficaram mais recorrentes nas reportagens, que é a importância do digital nesse processo educacional para o ano de 2020 e 2021, o cansaço que os alunos e os docentes têm com a implementação do EAD, e as movimentações governamentais e debate de políticas públicas que sempre é levantado, tanto em portais de grande mídia, trazendo uma justificativa ou apenas um relato assim, do que aconteceu, ou os canais alternativos que eles trazem com uma crítica mais aprofundada, assim, trazendo lições históricas, trazendo como já vinha sendo a movimentação política antes, assim. Acho que esses são os principais temas. Sobre os autores, eu não sei dizer muito bem, assim, porque nas grandes mídias não se tem muito quem escreve, né? Mas eu acho que tá tendo movimentação dos dois lados, assim, porque os canais alternativos são pessoas que constroem quem escrevem, né? Mas mesmo assim ainda é um público bem limitado.
E essa abordagem, a gente está pensando, né, porque a gente pensa muito, agora a execução é o grande desafio, né, de como materializar essa acessibilidade a essas notícias, porque outras pessoas vão ter outros pontos de interesse, né? Alguém pode querer investigar isso a partir das autorias. Quem está escrevendo essas notícias, né? Da onde são? Outras pessoas podem se interessar em pegar, por exemplo, palavras-chave dos títulos dessas notícias, da manchete, vamos dizer assim. Outras pessoas vão ter outras ideias. Então, a gente está ainda vendo como disponibilizar isso. Eu gostei muito, não sei se você conhece, Rafa, o Dicionário dos Excluídos da História, que foi desenvolvido pela Unicamp, como parte da Olimpíada Nacional de História do Brasil, e eles criaram um dicionário muito interessante, que a pessoa pode querer buscar pelo autor, pelo local, tem várias possibilidades tecnológicas ali de você fazer a busca. Então, o meu objetivo seria disponibilizar isso de uma forma bacana como essa, porque facilita muito a pesquisa. Mas daí eu preciso ver, porque sozinha realmente eu não sei fazer isso. Preciso procurar colegas de outras áreas dentro da universidade que tenham esse saber, essa expertise acumulada para a gente materializar isso. Mas vai sair, alguma forma vai sair e a gente vai colocar isso no ar. E então é isso, eu acho que o professor Marcos perguntou sobre esses sujeitos, né? A figura dos professores, a figura dos docentes e discentes, professores e alunos, as instituições privadas, eu acho bem importante a gente trazer essa problematização aqui também, os grandes grupos, né? Das empresas aí educacionais, isso também é importante ser questionado. Então, com essa live de hoje, que está sendo formalmente a primeira que a gente está falando dessa discussão, dessa pesquisa em andamento, a gente também quer instigar aí para os participantes futuramente a quererem ver e fuçar mesmo, né? Fuçar no sentido experimental da coisa, de lerem essas notícias, de terem seus próprios pontos de vista e outras perguntas de pesquisa que possam, inclusive, aparecer aí nas nossas aulas, né? Com os licenciandos, os estudantes da pedagogia, das áreas de licenciatura de forma geral, para que a gente discuta sobre isso. Eu acho que isso nos ajuda, inclusive, a trazer pontos para discutir a educação hoje no século XXI, nas nossas aulas da graduação e pós-graduação também. Joia, obrigada. Vocês trouxeram alguns pontos específicos aí das reportagens, da base de dados, e aí eu quero trabalhar alguns aqui com vocês a partir das perguntas. Aí o primeiro é sobre, né, como o Danilo destacou, que acho que o tema da desigualdade de acesso foi o mais presente, né, além dos outros que a Bianca foi destacando. Mas pegando esse primeiro, das desigualdades, eu acho que é isso mesmo, assim, tá todo mundo... Tá muito claro, né? Tá muito evidente para todo mundo essa questão das desigualdades. Aí, assim, por exemplo, a Verônica de Cássia destaca aqui que para ela dar aula, ela não consegue fazer uma aula síncrona, ela precisa passar o conteúdo via WhatsApp no celular dos pais. Então, assim, os alunos só conseguem ter acesso ao conteúdo na hora em que os pais estão em casa e podem emprestar o celular. A Márcia destacou aqui, né, que os alunos precisam pedir senhas de Wi-Fi dos vizinhos ou de algum colega, ou então que os colegas passem os conteúdos mais importantes, porque eles também não têm acesso à internet em casa. Aí o Gilmar Franco falou o seguinte, né, que os alunos precisam, de alguma forma, buscando aí alguns espaços de Wi-Fi livre pelas cidades, também para terem acesso a esses conteúdos. Pensando todos esses cenários, né, que retratam bem esse contexto de desigualdade educacional nesse período aí de ensino remoto, nós conversávamos, né, antes aí nos bastidores, e aí pegando a fala novamente do professor Marcos Bonfim, que fala que, por outro lado, né, trouxe a possibilidade que os sujeitos, né, de conectar sujeitos em diferentes espaços. Nós falávamos aí nos bastidores que pelo menos nós estamos possibilitando que um estudante da graduação, né, especial agora falando em termos de nível de graduação, que eu acho que é onde isso acabou acontecendo mais, acabam tendo acesso a
a professores de outras instituições muito distantes que não teriam se não fosse essa possibilidade. A gente pode destacar isso, né, essas conexões com diferentes sujeitos em diferentes espaços, como algo positivo, ainda que seja forte essa questão da desigualdade, ou então ela só mostra como que a desigualdade se potencializa, porque continua dando acesso apenas quem já tem acesso à internet. Perfeito, Rafaela. Eu acho que é um exercício de olhar além. Acho que o Marcos também, eu estava lendo aqui o chat, enquanto você falava, que esse banco de dados ele não traz questões novas necessariamente, mas ele explicita ou escancara aquilo que já vinha acontecendo, porque a gente sempre soube disso, né? E daí como a gente se posiciona para ir além disso? E eu acho que a resposta a isso vai da prática de cada um. Eu sei que tem professores aqui presentes agora que estão atuando na educação básica, outros que estão na universidade, outros que estão em outros espaços que não necessariamente os espaços formais de educação. Então, a resposta para o que a gente faz, para além de detectar um problema, ou vários problemas, né, eu diria, como a gente transcende isso, cada um na sua prática, no seu ambiente de trabalho, na sua atuação, na sua pesquisa, na sua proposta, é que vai conseguir responder a isso. E aí retomo também a dimensão social do fazer pesquisa. Na minha visão, essa pesquisa ela não serve de nada se ela for para ficar guardada dentro dos muros da universidade. Eu quero movimentá-la socialmente para transformar. Né? Eu até separei aqui, eu ando meio poética, Rafaela, eu ando assim bem gostando muito de ler poesia. Tem um pequeno, bem pequeno, que é do Álvaro Possetti, que é um poeta aqui da cidade de Curitiba, que ele diz assim: viver, eu suponho, é chicotear a realidade montado no sonho. Né? É chicotear a realidade montado no sonho. A gente não pode perder essa dimensão do sonho da transformação, da mudança. Como historiadores, a gente sabe que a gente tem as mudanças e as permanências, aquilo que fica, né, que parece que está arraigado, mas a gente tem também na nossa mão um poder de transformação, de realmente mudar. Então, eu não vou, por meio da pesquisa, salvar, né, não tenho essa pretensão de acabar com as desigualdades, mas o que a minha fala aqui, o que a escrita de um artigo, o que uma conversa, às vezes, informal, como a gente tem tido muitas, né, Bianca e Danilo? O que uma conversa como essa tem um alcance de mudar mesmo? Né? Eu gosto muito de trabalhar com a juventude aqui, Danilo e Bianca, porque eles trazem esse fôlego novo. A gente precisa de energia renovada para fazer pesquisa na educação, porque tem muitos enfrentamentos pela frente, muitos mesmo, não são poucos. A gente fecha o olho e a gente pensa, nossa, dá trabalho, né? Ser professor no Brasil, com toda a desvalorização salarial, com toda a falta de infraestrutura, com todas as dificuldades que a gente enfrenta, mas mesmo assim, eu estou com o mapa do Brasil aqui atrás de mim, mesmo assim eu diria que é uma maioria que faz um trabalho de muita qualidade nas salas de aula Brasil afora. Então, eu acho que detectar essa desigualdade, ouvir esses sujeitos, trabalhar isso, é uma dimensão que a gente não pode abrir mão do sonho e das utopias. Né? Eu gosto muito da pesquisa da professora Caroline Passevich, que é da URGS, da Federal do Rio Grande do Sul, e ela traz essa discussão das utopias. Né? Não é ficar numa ilusão, né? Num otimismo excessivo, mas é mobilizar isso para coisas novas, para perspectivas renovadas e, enfim, em mudanças e transformações e sonhos. Acho que é por aí. Não sei se me empolguei, Rafaela, mas eu gostaria muito de deixar essa marca também poética, sensível, para a gente pensar junto. Pode se empolgar à vontade, viu, Marcelo? O espaço é de vocês aqui. E eu acho que está todo mundo gostando muito, elogiando aqui a live, então podem falar à vontade. Eu vou, então, engatar a pergunta do Felipe Mauriene, desculpe se eu falei errado aqui, mas dentro disso, né, ele fala assim, será que a gente pode extrair algo de positivo em relação a esses desafios sociotecnológicos com quais tivemos que aprender no âmbito educacional? Assim, você consegue identificar algo muito específico, assim, a respeito disso, desses avanços?
Bianca, Danilo, me ajudam nessa? Vocês que foram a fundo ali nas fontes, nas referências das notícias, vocês acham que é possível a gente pensar? Momento de silêncio, reflexão. Então, eu não sei, eu ainda tenho pensado muito nisso, né? Eu acho que o Brasil, além de tudo, as desigualdades que foram mais licitadas, né, junto nesse momento de pandemia e etc., é que a gente tem um problema muito grave no Brasil de conexão, né? De conexão, eu digo elétrica, comunicação, etc. Eu acho, não sei se isso é muito efeito das privatizações da Teles, né, do Fernando Henrique Cardoso, né, mas a gente fica muito refém, né, do capital estrangeiro para investir aqui, né, e muitas vezes a gente não tem uma indústria própria, né, assim, modernizada, entendeu, altiva, né, que quer produzir uma coisa brasileira. A gente fica sempre discutindo essas coisas de telecomunicações de fora, né, e isso me deixa um pouco chateado, né, porque o Brasil ele perde a chance de ser vanguarda, né, essa discussão de 5G a gente fica esperando capital estrangeiro para atuar no Brasil. Eu acho que esse problema de conexão, não só nas camadas mais populares do Brasil, mas também nas elites, né? Às vezes acaba tendo, sei lá, em bons bairros, assim, de São Paulo, alguma conexão terrível, né? Mas, enfim, eu acho que se a gente pode pegar algo de positivo, né, desse momento, assim, de educacional da quarentena, eu acho que essa exposição a mais na academia, na rede social. No YouTube, a Biblioteca Nacional também tem feito lives, né? E o Arquivo de São Paulo também tem feito lives, então eu acho que a gente pode acompanhar isso. E para depois da quarentena a gente continuar fazendo essas lives. Não sei, a Bianca pode me corrigir se eu estiver errado, mas a Unicamp tem, né? A Unicamp acho que ela transmite algumas lives, nossa, assim, tipo, palestras também no YouTube, né? Eu acho que isso tem que ser permanente e tem que continuar para depois, né, da quarentena, né? E que outras faculdades consigam fazer isso, né? De ocupar as redes e trazer coisas científicas, né? Igual a Bianca disse, não pode se democratizar assim por democratizar, né? Tem que ser uma coisa bem feita, com rigor. Eu penso nisso, eu acho que as outras universidades também podem fazer isso, sabe? Procurar fazer isso e a gente continuar ocupando as redes. Mais perguntas, Rafa? Tenho. Não sei se a Bianca ia complementar. Você ia complementar, Bianca, a fala do Danilo? Então, eu não sei se eu peguei a pergunta, mas acho que é de contribuição de alguma coisa boa que pode vir nesse momento. Isso. Tá. Eu acho que assim, o que eu enxergo de positivo, que, assim, porque muitas coisas a gente pode ver como positivo, mas que tem cargas negativas, né? Então, acho que eu pelo menos tomo cuidado em ressaltá-los. Aí, o que eu acho de positivo que esse momento trouxe pra gente é o nosso poder de articulação, assim. A gente tem muito poder para aprender coisas novas, articular de maneira diferente, alcançar novos patamares que a gente acha que no momento é difícil ou quase impossível, sabe? Então, a gente tem muita diversidade mesmo. A gente consegue trabalhar nossos materiais de outra forma, analisar de outra forma. Acho que esse momento deu esse pontapé, assim, forçou a gente a aprender de uma hora para outra, mas acho que é alguma coisa que a gente tem que levar, assim, que a gente é capaz de se adaptar e a gente é capaz de se articular de outras formas, se for preciso, que a gente não precisa ser impossibilitado. Joia. Então, vocês destacaram também que no banco de dados apareceu muito a questão do cansaço, né, do professor em relação ao uso das tecnologias. Então, diante disso, eu tenho preocupações que dialogam aqui com os colegas, por exemplo, o caso Lara, ele pergunta se que muitos professores e alunos acabaram adquirindo algumas doenças psicossomáticas nesse período da pandemia, se há alguma possibilidade das tecnologias melhorar essa situação, né? Mas aí tem uma fala aqui também acredito que seja a Vanessa, né, tricotando fatos com a Vanessa, que ela fala da importância da gente abordar os grandes grupos educacionais que estão se posicionando em relação ao papel do professor. E aí dialoga com uma preocupação minha, que é o seguinte, quando nós estávamos debatendo o retorno das aulas, né, nesse formato remoto, muitos professores, seja da educação básica ou do ensino superior, se viram diante da questão de, né, deles se colocarem de forma
estariam sendo muito expostos, né? Porque, assim, muitas redes solicitam de videoaulas, ou então as nossas próprias aulas, elas precisam ser gravadas para serem disponibilizadas aos estudantes que não puderem assistir de forma assíncrona, e aí tem essa questão de escola sem partido, que muitos, pelo menos da área de sociologia, ficaram muito tensos em relação a isso, né? Então tem essa questão da grande exposição, que alia com uma questão de cansaço, aí pegando esse fato aí que a Vanessa está trazendo, né, assim, a gente sabe que muitos grupos mercadológicos que estão por trás aí da oferta de educação, eles estão de olho aí nos dados que a gente está gerando, né, os famosos algoritmos que estão sendo produzidos aí nesses ambientes virtuais de aprendizagem. Isso apareceu no banco de dados de vocês e o que estava sendo dito a respeito disso? Havia uma grande preocupação por parte das pessoas que estavam se manifestando ou não? Eu acho, Rafael, antes de entrar nas notícias em si, né, que eu passo para a Bianca e o Danilo comentarem mais detalhadamente, porque eles que realmente fizeram esse trabalho, né, verticalizado nessas notícias, eu acho importante a gente discutir sobre esses outros sujeitos que também falam de educação, né, e o quanto a gente precisa se posicionar criticamente diante disso, mas não demonizar, porque ao fazer isso a gente se afasta disso e perde oportunidades também de brigar de dentro desses espaços, né? O que eu quero dizer com isso? Às vezes na universidade a gente é muito crítico a isso, e tem que ser mesmo, acho que a gente tem que se posicionar diante, né? Quem tem propriedade para falar de educação? Afinal, será que uma pessoa da administração, da economia, né? Como a gente tem vários exemplos aí, tem propriedade sem nunca ter pisado numa escola? Eu acho isso bem problemático. Mas, na minha opinião, a gente precisa dialogar com essas pessoas e demarcar presença também defendendo aquilo que a gente estuda, que a gente pesquisa, sabe? E não se fechar a esse diálogo. É a velha discussão também, né? O ensino público, o ensino privado no Brasil, e pensar que tanto na rede privada, na rede pública, são espaços dignos de trabalho para a gente. Né? Eu me lembro, eu já tive experiência na iniciativa privada e eu sempre falei, eu vou brigar pelo que eu acredito, seja onde for, seja na escola da comunidade pública, seja dentro da universidade pública, da universidade privada. A gente precisa trabalhar essa luta que a gente tanto fala, essa briga por qualidade, aonde for. Né? E isso não quer dizer que eu vá compartilhar necessariamente com aqueles valores ou com aquela visão, né, interessada, né? Uma visão interesseira ou interessada em relação à educação. Mas se é um espaço legítimo de trabalho, eu vou ocupar esse espaço e vou lutar pela qualidade de dentro, né? Eu acho que isso é importante falar. Em relação às notícias em si, passo para a Bianca e para o Danilo, porque eu estou aqui ouvindo eles e também aprendendo, porque eu ainda estou nesse exercício de pegar esse descritivo que foi feito, né, por eles, e tecer uma análise crítica ali diante disso, uma contribuição efetiva para a área. Estou fazendo esse processo, o meu dever de casa, junto com eles. Danilo ou Bianca? Então, a gente tinha muita notícia nesse sentido, realmente, né? A gente trabalhou e percebendo que tinha muita notícia nesse tocante de saúde profissional e etc. Eu acho que a que mais me surpreendeu, depois a Bianca pode me corrigir se eu estiver errado, mas foi a questão de fadiga mental, assim, dos professores, né? Tanto os professores quanto os alunos, né? Mas, assim, de professores extremamente cansados e aquela coisa, né? Reuniões, assim, que poderiam ser resolvidas no e-mail, tomaram conta e, enfim, a gente acabou ficando um excesso de passar o dia inteiro na frente do computador e etc. Tinha muita notícia relacionada a isso. E, principalmente, essas notícias, o lado B da quarentena e da pandemia não foi nos jornalões, né, nos grandes jornais. Isso daí estava muito vinculada a sites sindicais, a sites de esquerda e blogs, assim, tipo The Intercept, né? Não estava muito, assim, na Folha, não estava no Estadão, né? Eu achei bom ponderar isso também. Então, no geral, fadiga mental foi, pelo menos, assim, do que eu lembro do que a gente trabalhou. A Bianca pode complementar, não sei, me corrigir.
Sim, e sobre esse tema de fadiga mental que a gente encontrou nas notícias, assim, é que quando não era tratado por esses mais pontos de independência, né, que não sejam de direito, eles traziam muito que, tipo, uma boa quarentena, para você se cansar menos mentalmente, o ideal era que você planejasse a sua casa, né, a sua casa ser dividida, tipo, em lugar de lazer, lugar de trabalho. Só que aí tem um trabalho muito interessante da Bárbara Chaguri, da Bárbara Castro e da Mariana Chaguri, da Unicamp, que é Gênero, Tempo e Espaço, que elas trabalham sobre isso, que é como essa carga mental é muito maior para as mulheres, porque quem que vai organizar esse trabalho dentro de casa? Quem que vai organizar os tempos e as divisões para não ter interrupções são as mulheres. Como essa carga mental se mais sobre as mulheres e maior ainda sobre as mulheres de classe baixa, né? Porque as mulheres de classe média e classe alta, para organizar o seu tempo e ter menos carga mental no seu trabalho com a vida doméstica, delega esse trabalho para outras mulheres, né? Então, o tema da carga mental foi muito presente, mas nenhum trazendo uma solução muito prática. E que acaba dialogando mais uma vez com a questão das desigualdades aí, né? No caso da desigualdade de gênero, de acesso, porque assim, quando você transforma um lar com diferentes espaços, né? O espaço de trabalho, o espaço de lazer, se a gente está falando de realidades de famílias que moram num único cômodo, 4, 5, 6 pessoas, né? E que não tem acesso, enfim, né? São vários filhos e você só tem um equipamento ali, que é o celular do pai ou da mãe, enfim. Então a gente acaba voltando. Vou aqui agora, então, destacar perguntas mais pontuais, tá? O Leonardo de Carvalho, ele fez a seguinte pergunta. E os projetos sobre as memórias da pandemia? Como vocês veem essas narrativas particulares que estão inseridas em uma cartografia tão ampla? Como peneirar isso? Tem várias iniciativas nesse sentido sendo feitas e eu acho bem importante a gente conhecer, porque é usar o poder da rede para trazer outras vozes que muitas vezes ficavam à margem, né? Ou silenciadas. Então, tem lives, né? O próprio professor Tiago Nicodemos participou no passado de lives, de uma live específica, trazendo vários projetos, né? Projetos da Fiocruz, entre outras instituições, que estão se responsabilizando também nesse arquivamento, né, de organizar. Eu sigo também, agora eu não lembro o nome do perfil no Instagram, mas que é dedicado a essa memória da Covid. Tem muita coisa bacana sendo feita. Eu acho que é legal a gente conhecer isso para pensar isso também como um recurso pedagógico aí, tanto para as aulas da educação básica, como também para a aula na universidade, né? A própria Olimpíada Nacional de História do Brasil, que eu mencionei, a iniciativa, né, dos dicionários dos excluídos da história, no ano de 2020, na pré-Olimpíada de História do Brasil, eles fizeram elas, né, a professora Cristina Meneghello e a Leca Pedro, que são da Unicamp, Alessandra Pedro, elas trouxeram a proposta do diário da pandemia, que os participantes, né, que poderiam ser alunos ou não, fizessem as suas memórias, trouxessem as suas memórias do que estava acontecendo naquele período. Isso pode ser pensado como uma fonte histórica, para ser abordado numa aula de sociologia, numa aula de história, numa aula de geografia, nas diferentes áreas, né? Nos diferentes componentes curriculares ou áreas de conhecimento. Então, iniciativas como essas têm sido feitas e eu acho que isso serve para a gente como referência, como fonte também. Agora, é claro que essa produção abundante, né, aquela metáfora da escassez e da abundância. Você tem tanta coisa produzida, né, que em certa medida isso se torna escasso, porque você vai falar o que eu vou filtrar, né, o que vai me servir, o que não vai servir. E por isso a importância aqui, né, a professora que está me supervisionando na pesquisa do pós-doutorado, que é a professora Carmen Gil, quando ela falou para mim, Marcela, não se prenda a um quantitativo de notícias, né, mas sim o que você vai fazer com as que você já tem. Porque eu poderia ir atrás de vasculhar mais e mais e mais notícias, mas não é isso que está em jogo. Me interessa a análise profunda dessas que foram arquivadas, né, e não
um quantitativo, porque senão eu passo a ter tanta coisa que eu acabo não fazendo nada de tanta informação. Né? Mas é claro que isso inclusive eu estou em diálogo com a Unicamp, né, com um professor que trabalha com a área de inteligência artificial, para a gente poder passar essas notícias, e aí é por meio de programas e ferramentas utilizadas pelo grupo dele, da gente ter um mapeamento, sabe? Aquela espécie de nuvem de palavras, de ver expressões que foram predominantes nessas notícias, e a partir daí isso vai facilitando também o nosso trabalho criativo, né? A gente precisa... o digital não é só o conteúdo, ele não é só um recurso, mas ele vai nos ajudar na própria análise dessas notícias, né? Isso, enfim, são desdobramentos futuros. E, Rafaela, eu tinha visto uma aluna, eu não gravei o nome dela, peço perdão, porque o chat é muito intenso aqui, né? Ela tinha perguntado se tinha possibilidade de... Gabriela Pereira, a possibilidade de participar da pesquisa, já que está em andamento. Gabriela, a gente está fazendo essa pesquisa em rede, ela é aberta, né, a quem tiver interesse. Eu só não sei institucionalmente como seria essa parceria, né, uma coisa que eu tenho falado para o Danilo e para a Bianca, que é muito importante a gente documentar essa ação de pesquisa, né, o vínculo institucional formal, porque isso entra como experiência, né, como vivência no campo da pesquisa para todos nós. Então, eu vou deixar depois, no final, também pedir para a Júlia, que está aqui no bastidor nos ajudando, para deixar o meu e-mail, minha forma de contato, e a gente conversa. Eu acho que o olhar é sempre enriquecedor, né? Tanto para nos ajudar, porque é um trabalho braçal grande, mas também para chegar junto na análise, na reflexão, e no que a gente visa desdobrar, né? Em artigos, em outros tipos de produção, em outras lives, enfim. Então... eu acho que estamos todos abertos a essa contribuição, sim. Obrigada, Marcela. Posso ainda trazer mais perguntas para vocês? Tá, joia. Com certeza. O Felipe Mauriene pergunta o seguinte: o que os senhores inferem, né, sobre esse descompasso de desigualdade tecnosocial? A tecnologia ocorre numa velocidade paradoxalmente contrária à realidade e mentalidade no cotidiano? Rafaela, você poderia repetir a pergunta? Porque eu estava na atenção difusa aqui, escrevendo o e-mail no chat, e aí eu ouvi, mas ela é bem profunda. Eu não sei se eu peguei exatamente Isso. Ele quer saber, né, o que vocês inferem sobre esse descompasso de desigualdade tecnosocial. A tecnologia ocorre numa velocidade paradoxalmente contrária à realidade e mentalidade no cotidiano? Beleza, obrigada, Rafa. Eu me lembrei da pesquisa do professor Rodrigo Turim, que é da Unirio, Federal do Estado do Rio, e ele vem pensando muito sobre a questão da aceleração do tempo. E eu também me lembro de um texto do Roger Chartier, que é um historiador, que ele fala que a mudança de mentalidade ela é geralmente muito mais lenta do que a mudança na ordem da técnica. Essa discussão está no livro dele, chamado Os Desafios da Escrita, e ela é muito simbólica. Eu acho que eu usei na minha monografia da graduação, já não lembro exatamente, ou na dissertação do mestrado, e é exatamente isso, a mentalidade, a gente muda as técnicas, né, e as formas, as tecnologias, mas a nossa mentalidade, ela não acompanha isso na mesma velocidade. E eu não vejo isso como um problema em si. Né? Como eu falei, a gente está aqui trabalhando as humanidades digitais, mas a gente não está abrindo mão do manual, do artesanal, do não digital. Né? Na tese de doutorado, eu trouxe essa visão, que, ao meu ver, o digital ele é muito mais uma condição de pensamento do que o suporte que eu uso, do suporte técnico em si. Porque eu posso usar o digital para reproduzir o que eu sempre fiz no papel, no impresso, e vice-versa, né? Eu posso, no papel, no impresso, mobilizar o que eu chamo de lógica do digital, que é a ideia do simultâneo, da conectividade, da simultaneidade. Né? A gente abre, para fazer uma pesquisa, a gente abre 30 janelas ao mesmo tempo. Então, eu acho que o digital, eu continuo com essa ideia que ele é uma condição de pensamento. E nem sempre a nossa mentalidade ela vai acompanhar na mesma velocidade essas mudanças técnicas.
E eu não vejo isso como um problema se isso não significar um fechamento. Eu não quero saber da mudança da tecnologia, ou ficar naquele saudosismo, sabe? Que saudade daquela época que não tinha nada disso. Os tempos são outros, e a gente tem muita coisa hoje e pode usar isso a nosso favor, né? Sempre dialogando o digital com o não digital, né? Como a gente conversou. Humanidades digitais, a gente está carregando o nome de humanidades na expressão. Então, eu preciso voltar ao que é mais básico, que é o diálogo, que é o afeto, que é o olho no olho, né? Hoje, o olho no olho está sendo aqui através da tela, tudo bem, é o que dá para hoje, né? Mas a gente não abrir mão dessa dimensão de contato, né? De amorosidade, de afeto, de troca mesmo, né? Que a vida em sociedade é isso. Tem uma pergunta aqui do caso Lara fazendo o seguinte: muitos alunos não conseguiram se identificar com essa prática de ensino remoto, mesmo com amplo acesso aos recursos tecnológicos. O que poderíamos fazer por esses discentes? O que é difícil falar isso sem trazer essa ideia de uma fórmula, né, mágica. Mas eu conheci professores, acho que a Bianca mencionou isso, não tenho certeza, de professores, não sei agora se foi no estado de Pernambuco, não lembro onde a gente viu isso, mas está lá no nosso acervo, de um professor que foi entregar material impresso de bicicleta, não foi isso, Bianca, para os estudantes. E isso não é para dizer aqui, gente, que professor no Brasil tem que ser herói, tem que ser missionário, mas é só para mostrar que foi uma forma, né, de subverter essa exclusão que esse professor encontrou, se expondo, né, tirando o seu tempo, às vezes tirando o dinheiro do próprio bolso para poder abarcar os seus alunos. Então, o que fazer para contornar essas desigualdades? A gente precisa discutir sobre políticas públicas, que é um aspecto que a Bianca trouxe na fala dela e que aparece muito forte, né? Então, é muito difícil responder isso aqui publicamente sem parecer que a gente está trazendo uma receita, uma fórmula mágica, porque eu acho que a gente não pode exigir de um professor mais do que o que ele já é exigido hoje em dia, né? E que já não é pouco. Bianca? Não, concordo. Acho que a gente não pode cobrar individualmente do professor, né? Acho que isso tem que ser um pensamento coletivo de construção de política pública. Mas uma reportagem que eu lembrei do banco de dados, que é interessante para a gente pensar outras formas, porque a gente sempre pensa em aulas via Meet ou plataformas digitais, mas tem uma reportagem, eu acho que é do Piauí, eu não lembro direito, mas que as aulas foram transmitidas por horário de rádio. Tem aulas na hora do almoço e aulas à tarde, e 1 ou 2 horas disponibilizadas no rádio para essas aulas. E se a gente pensar, o rádio é muito mais democrático e acessível do que a internet. Então, acho que tem meios de a gente pensar em como levar essa educação agora que não seja tão restrita. Igual a Bianca falou, né? Eu lembrei dessa notícia também quando a Marcela estava falando. E aqui em São Paulo a gente tem a Univesp, né? Que é também TV, né? Que são aulas também gravadas e passam na TV aberta, né? Também é uma iniciativa a se pensar, e é bom que não fica nessa coisa de conexão, né? Acho que também é mais fácil chegar. E é triste, né, a questão, né, do professor tendo que ir lá, né, essa falta de Estado, né, e parecer o professor sempre ser herói, né, isso é complicado. E voltando um pouco na pergunta anterior, eu acho que, né, na coisa do digital ser importante ou não, né, eu acho que essa desindustrialização do Brasil está passando, né, é muito ruim para o Brasil, assim, nessa democratização dessa informação, né, a gente não produz uma televisão própria, a gente não produz um computador nosso. Então, esse problema da gente ficar sempre dependendo desse capital estrangeiro, né, para estar aqui ativando uma rede informacional muito grande, eu acho muito complicada. E, como a Marcela disse, né, que o digital é importante, né, e o fato do digital ser importante, eu acho que até a Biblioteca Nacional, hoje em dia, digitalizou muita coisa. A hemeroteca, eu posso colocar depois aqui o link da hemeroteca da Biblioteca Nacional, assim, jornal desde 1800 e pouco, 1700 e pouco, é fantástico, é uma plataforma muito boa para pesquisar. Eu vou pôr depois aqui o link. Obrigada, gente.
É só para compartilhar com vocês, né, que aqui em Minas, o estado, ele tem a TV Minas, mas ele alcança, assim, 1/3 dos municípios, nós temos 853 municípios, então, assim, passam as aulas pela TV, mas também tem um site, né, onde foram disponibilizadas as aulas, e também há informações de que os alunos também recebem material impresso. Enfim, no meio disso tudo, muitas confusões, erros, mas acho que estão começando a acertar o passo aí em relação a isso. Vou trazer aqui a fala da Núbia, que eu acho que é uma reflexão importante, até porque hoje nós estamos falando muito que a tendência pós-pandemia é nos efetivarmos dentro de um modelo híbrido de ensino. Não sei se isso também aparece no banco de dados, mas acho que dialoga um pouco com o que ela trouxe. Ela fala o seguinte: vejo que a pandemia nos lançou esses recursos digitais para lecionar sem planejamento, haja visto que foi emergencial. Mas depois que acabar essa pandemia, vejo essas mídias no ensino público como uma possibilidade a médio e longo prazo. Precisa de planejamento, de políticas públicas para que os alunos sejam inseridos e não excluídos nesse processo educacional. Vocês gostariam de comentar sobre isso? São os desdobramentos, né? Como a gente falou, o ensino emergencial, que nesse 2021, eu acho que a gente já está mais maduro para lidar com isso. Não é que seja fácil, até a Eliane está aqui, né, falando a partir da experiência dela, né, que tem dificuldade de participar, que está com muitas dificuldades em conhecer todas essas ferramentas. É muita informação, né? Inclusive, uma das notícias que a gente tem no banco de dados é falando dessa infodemia, é um excesso de informação, de novidade. A gente precisa de um tempo para processar isso. Mas, por outro lado, mesmo que de uma forma perversa e ruim, que foi esse 2020, continua em certa medida, porque não é a mudança cronológica de ano que resolve problemas ou traz soluções, sabemos disso, mas a gente extrai disso muitos aprendizados. Hoje fazer uma live, hoje abrir uma sala numa dessas plataformas, hoje gravar pequenos vídeos, está mais comum, não estou dizendo que seja fácil ou que todo mundo saiba ou tenha que saber, mas está muito mais comum do que era há um ano atrás, né? Há um ano não, do que era em março de 2020. Então, como ela destacou ali, a importância do planejamento. Trabalhar com o digital de uma perspectiva crítica precisa de leitura sobre isso, precisamos estudar sobre isso, precisamos conhecer isso. E também botar, como a gente já falou aqui, a famosa mão na massa, experimentar. Eu vou fazer um primeiro vídeo, talvez não fique lá aquelas coisas, mas isso não vai me paralisar de ousar nesse sentido. A gente vai aprimorando. Hoje tem vários elementos, né, que a gente pode pensar aí, desde o cenário que você está, o que você tem condições de estar, porque eu, nesse momento, estou sozinha em casa, mas não tenho filhos. E os colegas que dão aula, que têm filhos, que precisam dar atenção a outras coisas da casa, que telefone toca, que você precisa sair e resolver. Então, eu acho que um planejamento como esse também demanda um olhar de entender qual é a realidade desse professor. Porque não tem como a gente colocar um padrão para isso, né? Cada um tem professores... vocês devem lembrar daquela campanha, né? Por favor, abram as câmeras nas aulas. E tem gente que não abria a câmera porque não queria abrir, mas tem gente que não se sentia à vontade de mostrar o espaço da casa que estava. E isso é muito sério, gente. A gente não pode exigir de um aluno, de um professor, essa profissionalização assim de um dia para o outro. A gente vai aprimorando aos poucos. E a geração que está sendo formada, e os colegas que estão aí na graduação na pedagogia, nas áreas de licenciatura, eu lanço uma pergunta aí para o público. Qual é o impacto disso na formação de vocês? O que isso vai fazer vocês planejarem aulas, né, diferentes, até na experiência como aluno mesmo, né? Como aluno, como é que tem sido essas aulas remotas? O que vocês percebem, né, de dificuldades e desafios superados também, do ponto de vista pedagógico, do esforço dos professores de vocês em, por exemplo, nos projetos de extensão, em chegarem mais próximos das casas, dos lares de vocês. Isso não é fácil para ninguém, não é fácil para o aluno ficar lá 2 horas, 3 horas numa aula, não é fácil para um professor
ficar também manhã, tarde e noite planejando as suas aulas. Então, volto a dizer, humanidades digitais não pode perder de vista esse olhar da humanidade, de entender que todos nós estamos passando por isso, cada um vai significando isso de uma forma diferente. Inclusive, professores, alunos perdendo familiares para a Covid-19, adoecendo. Eu mesma tive Covid ano passado, em novembro do ano passado, tive que parar na marra, sabe? Você vai parar agora. E é isso. O que isso impacta na gente? Eu acho que muita coisa. Então, não é aqui, gente, para dramatizar, porque eu acho que o cenário já é dramático, né? A intenção da minha fala não é alarmar, porque o próprio contexto já é alarmante, é muito sério o que a gente está vivendo, e isso vai deixar impactos aí, eu acho que a curto, médio e longo prazo na nossa formação. Bianca e Danilo, querem complementar? Bom, eu concordo com o que a Marcela disse. Eu acho que a gente vive, né, um tempo muito ruim, né? Eu acho que a gente está numa carga muito grande e que vai deixar sequelas, né? Não tem como a gente, como sociedade, a gente conseguir, né, superar isso, né, conforme a mudança de ano, né, agora com a vacina, e enfim, é complicado, é uma questão muito complexa. E a questão do híbrido, né, acho que como a Bianca falou lá atrás, né, a gente tem que ficar esperto também com a questão do sucateamento da universidade, né, dos nossos pontos presenciais, né, de investimento, enfim. Me soa, às vezes, também um pouco de... A gente tem que saber, né, levar, né, o quanto isso vai democratizar, mas o quanto isso pode sucatear a universidade, né, que já está sendo sucateada, pelo menos aqui em São Paulo, há um bom tempo, né, e a gente tem que ficar sempre atento, né, com essas mudanças do governo, porque geralmente quando corta, corta na educação, né, então essa mentalidade brasileira de cortar na educação é muito preocupante, e o sistema híbrido pode ser positivo, né, mas a gente tem que ficar sempre atento à questão, né, do sucateamento, não sei o que a Bianca acha, enfim. Eu concordo com o que vocês falaram. E para além do sucateamento, assim, acho que a gente tem que pensar, né, de novo nessa carga mental, sabe? Porque é o que estão falando no chat aqui. Eu tô fazendo almoço e tô vendo a live. Mas o quanto que isso é benéfico, né? Tipo, fazer almoço também é uma prática que você precisa parar para dar seu alimento, para cuidar da alimentação de quem está junto de você. E a gente está perdendo esses espaços, né? Tá tudo um monte de espaços e um monte de tempos todos sobrecarregados no mesmo lugar. E quanto que isso vai ser benéfico para a gente a longo prazo, seja de produtividade, seja de saúde mesmo, quanto que isso pode acarretar em doenças para a gente futuramente. Então, eu tenho um pé atrás, assim, com o sistema híbrido. Isso, essa questão do sucateamento é muito grave mesmo, assim, lembrando que desde o governo Temer ainda, né, que houve ampliação dos 25% para 40% do total do curso podendo ser dado de forma remota. E aí a gente sabe que, sobretudo nas instituições privadas, isso significa, em linhas gerais, então, um professor que dava uma aula para uma turma de 40, 50 alunos, agora ele vai dar uma aula para 200, 300, e isso vai diminuir em termos de pagamento, enfim, de contratação de docente. Então, é uma questão que realmente precisa ser pensada. E qual o limite disso, né? O quanto a gente quer isso? Obviamente que é diferente de um debate assim, o quanto eu posso ampliar os espaços e tempos educacionais com o uso de tecnologias informacionais, né? De informação e comunicação, para manter o aluno ali, né, ativo no processo de ensino-aprendizagem. Mas essa questão que passa pelo um sucateamento do trabalho docente, a gente precisa pensar com bastante cuidado mesmo. Vou trazer um comentário aqui do Gilmar Franco, até porque ele me fez lembrar aqui de uma pergunta da Gabriele Riani que eu não fiz para vocês. O Gilmar Franco fala o seguinte: estamos vivendo e construindo a história. No futuro, teremos esse material disponível para os alunos da época saberem o que aconteceu no passado, que tenhamos materiais de fontes confiáveis e, no caso de opinião, que tenhamos opiniões diversas para serem discutidas. E aí a Gabriela Riani fez a seguinte pergunta: como a gente
diferencia, então, fontes verdadeiras de pontos de vista nas mídias, já que vocês, né, tiveram acesso aí a tantas informações coletadas nas mídias sociais, né, e como que vocês conseguiram fazer esse filtro, assim, né, de saber o que é confiável, o que era apenas uma opinião? Nossa, pergunta capciosa. A gente foi pelas fontes, mas como a gente tinha falado lá no início, quando apresentamos, a gente não entende nenhuma delas como fonte de verdade, sim como pontos de vista, né? UOL, Folha de São Paulo, Estadão, Intercept, Bianca, Danilo, tem outras, né? Me ajudem aí. Enfim, tem mais. Agora não lembro de cabeça, mas a gente não entende nenhuma delas como verdade absoluta, e sim com pontos de vista. Então, uma das propostas dentro do projeto do professor Tiago Nicodemos, que é o projeto chamado Corona Arquivo, História, Memória e Big Data, eles têm por objetivo também colher as chamadas fake news, né, as notícias falsas que também dizem sobre um tempo. As redes sociais hoje estão cheias, os grupos de WhatsApp da vida, né, que a gente recebe, as coisas ali. Então, as fake news, dentro desse projeto maior, né, que a gente está inserido, tem-se o objetivo de trabalhar com as fake news, mas não é o nosso caso. A gente está encarando essas notícias como pontos de vista, né, como formas de comunicação dessas mídias digitais, né, dos portais informativos que a gente chama digitais, e daí vendo o que elas abordam, mas não é o nosso foco adentrar se isso realmente bate, não bate, é verdade ou não é. A gente está pegando essa narrativa e pensando em cima dessas narrativas que estão sendo significadas nesses meios. E eu acho que o que a Marcela falou, né, da questão de ser verdadeiro ou não, de a gente levar tudo, né, mais como opiniões, é porque a educação ela é uma ciência construtiva, né, também, né, eu acho que não é igual a coisa, né, do use máscara, né, que é um fato, né, e enquanto, sei lá, a Jovem Pan leva pessoas que não falam, não usam máscaras, né, eu acho isso muito complicado, né, acho que a educação é muito mais difícil a gente, né, achar quem era o negacionista da época, né, do que a máscara, a vacina, né, etc. Eu acho que vai ser complicado nos próximos anos rever isso. A gente está aqui, por enquanto estamos sem perguntas, temos muitos comentários, as pessoas vão dialogando em cima do que vocês estão falando. Aí trouxe um comentário aqui da Érica Jorge, que diz o seguinte: esse contato virtual chegou para ficar, mas creio que para nós professores será bem complexo ter que trabalhar tanto presencial quanto virtualmente. Ao mesmo tempo, vemos uma maior desvalorização de classe. E assim, não sei se isso apareceu também no material coletado por vocês, mas isso, eu tive vários casos, assim, que eu poderia relatar de professores de algumas escolas privadas aí da educação básica que, por pressão sindical dessa categoria, sindical não, dos patronos, na verdade, né, dessa categoria de instituições privadas, retomaram, né, as aulas presenciais de alguma forma, mas os professores também tiveram que continuar dando suas aulas online para os pais que optaram por não colocar os seus filhos presencialmente nas escolas. Então, assim, foi um duplo trabalho sem remuneração dupla por isso. Então, esse é um ponto também bastante nevrálgico, assim, dessa situação toda, né, que eu acho que me faz refletir em cima do que a Érica Jorge trouxe. Na verdade, tem uma questão aqui do Felipe Mauriene, mais uma, né, que ele faz assim, uma reflexão. O velho discurso acadêmico científico no Brasil necessita de renovação. Criticar as questões de desigualdade sem apontar alternativas não é suficiente. O que pensam os senhores a respeito? Eu vou repetir, Rafaela, eu já falei isso em algumas lives aí, assim, até eu sempre me
me questiono, né, porque acho que a gente tem que não ficar repetindo as mesmas coisas, mas sempre trazer novidades, porque a gente tem repertório de pesquisa para isso. Mas eu já falei isso algumas vezes e vou repetir, né? Quando a gente fala nessa perspectiva da universidade, ou mesmo das escolas, né? Eu gosto de pensar que nós somos também a universidade, nós somos também a escola. Então, a gente, nesse momento, está ocupando esses espaços. Então, a gente tem poder de fazer uma repetição de excludente, fechada. Acho que o professor Marcos Bonfim tinha falado isso em algum momento do chat aqui, da importância da extensão, por exemplo, que está ganhando cada vez mais de visibilidade, chegando mais próximo à sociedade, que isso é um processo que vai sendo construído e fortalecido, mas nós somos a universidade e a escola, então vai depender do uso que a gente faça, assim como eu falei do digital. O digital ele pode ser usado para destruir ou para agregar, para somar, né, para transformar. Para onde a gente quer mirar? Então, os discursos da academia, nós somos hoje uma outra geração da academia que precisa dialogar com quem já ocupa esse espaço há mais tempo, que tem muito a nos ensinar. E a gente também tem muito o que aprender e o que ensinar ao mesmo tempo. Enfim, então, acho que esse exercício de humildade, de saber trabalhar com as diferentes gerações. E isso tem sido fantástico, eu gosto disso, de pessoas mais experientes do que eu, que já estão há muito tempo ali, pessoas que estão chegando agora com fôlego renovado, com outras visões de mundo, com outras bagagens de leitura, que é muito diferente de uma pessoa que fez uma graduação há 20 anos atrás, né? Até se brinca, hoje você quase não lê mais um livro do início ao fim. A gente é mais dos fragmentos. Né? Isso pode ter coisas boas e pode ter coisas não tão boas, essa ideia de uma leitura elástica, né? Então, isso é diferente, mas isso não quer dizer que isso seja menor. Então, acho que foi o Felipe também, né, que trouxe aqui das expressões, né, que a gente está usando, pontos de vista, opinião, que tudo isso é gerado nesse momento de incerteza, exatamente, que a subjetividade se sobrepõe, por enquanto, ao pensamento lógico. A gente está falando de subjetividades, inclusive querendo defender as nossas, que é esse olhar que repetimos aqui tantas vezes dessa pesquisa em rede, dessa forma colaborativa e de diferentes gerações também, que eu acho que traz outras bagagens para esse todo. Tem uma pergunta da Núbia aqui, que eu acho que ela é um medo de vários colegas, assim, né? Alguns colegas meus relataram que professores de história, principalmente do ensino médio, os pais assistiam suas aulas para saber se estavam doutrinando seus filhos. Vocês têm algo sobre isso nas suas pesquisas? Eu vou só complementar, eu assisti uma live também sobre professores de ensino médio, de sociologia, e aí uma professora da rede privada passou por essa situação de ter um pai entrando no meio da aula e falando que ela estava fazendo doutrinação vegana com a filha dela, a filha dele. E aí, assim, ela nem estava discutindo esse assunto, assim, né? E aí nem sabe por onde passa, mas já veio com essa pedra na mão. Vocês encontraram dados sobre isso? Essa discussão do professor doutrinador, né, que vem lá com os trabalhos do professor Fernando Pena, né, que vem questionando muito desde a Escola Sem Partido, né, o famoso movimento, né, do Escola Sem Partido, que acusa o professor de ser doutrinador, né, e uma das coisas que a gente viu nessas notícias, realmente, essa ideia da vigilância, né, hoje você tem os professores expostos, muito mais expostos, e que os pais, às vezes, estão ali do lado, ouvindo, vendo, acompanhando e acusando também. Então, isso, em tempos de negacionismo e de ameaça à profissão professor, também apareceu sim, né? Acho que é vigilância mesmo, a expressão que a gente pode usar e os cuidados que a gente precisa ter, né? Danilo, Bianca, não sei se querem complementar com algo especificamente sobre isso. Eu não lembro, assim, explicitamente, né, uma notícia já voltada, né, tipo, de alunos, né, tipo, pai na sala, vendo o aluno ter aula, né, mas, assim, eu acho que esse é o grande legado do MBL, né,
fascistoide, né? Isso de você querer controlar pensamento de professor, né? Enfim, eu acho isso fascistoide. Eu acho que é o grande legado que o MBL deixou aí como política, foi esse questionamento do professor enquanto ser operante da própria matéria, né? Eu acho que isso é muito preocupante. Não sei o que a Bianca acha, mas eu acho isso, aterrorizante. Eu concordo, a gente tem que estar preparado para esses maiores questionamentos e ataques que vão vir com as nossas aulas sendo abertas, divulgadas na internet, tendo maior acesso. Esses ataques que já estão acontecendo por desvalorização da nossa profissão vão só se intensificar, né? Por isso que a gente tem que ter bagagem, assim, para saber argumentar com essas pessoas também. Isso. Quero só registrar aqui muitas felicitações a vocês sobre a live, dizendo, né, quanto está sendo importante. E aí eu queria já convidá-los, então, para os encaminhamentos finais. Nós acredito que a gente deu conta aqui das perguntas todas, mas saber se vocês querem destacar alguma coisa que nós não captamos, não questionamos, e aí fazer as considerações finais de cada um. Bom, eu acho que a gente deu conta, né, Bianca e Danilo, dentro do que a gente tinha proposto, os tópicos que a gente tinha separado para falar. Como também já abordamos, é algo que está em desenvolvimento, não está pronto, não está acabado, está sempre aberto a novos pontos de vista, a trazer, né, os embasamentos teóricos, que a gente não aprofundou tanto aqui, né, uma discussão teórica sobre humanidades digitais, optamos por trazer essa prática, essa empiria, mas é claro que cada fala nossa aqui, cada postura que a gente foi fazendo, ela está mobilizando conceitos, autores e autoras, né, Bianca, a gente falava aqui no feminino plural. Então, assim, a gente vai desdobrar isso em trabalhos futuros, em outras apresentações, em outros artigos. Já deixei o meu contato de e-mail, redes sociais, para quem tiver interesse em a gente trocar uma ideia, em pensar em opiniões de vocês que também são bem-vindas, porque vão nos ajudar na escrita. Eu preciso agora, nesse semestre, ainda me concentrar na escrita como um dos produtos da pesquisa do pós-doutorado, em formato de artigo. Então, conversar sobre o que foi dito aqui vai me ajudar muito nesse exercício mesmo de tentar dar humildemente uma contribuição para o campo. Eu queria agradecer formalmente à Faculdade de Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora, que já tive a oportunidade, né, de desenvolver com a figura do professor Marcos Bonfim outros trabalhos, né, organização de um dossiê sobre ensino de história, e a gente está sempre numa troca aí de amizade, uma troca profissional, tentando se permitir, né, crescer junto também. Então, agradeço a todos vocês da equipe de professores da UFJF, e especialmente ao meu grande amigo, parceiro de trabalho, professor Marcos Bonfim, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, e principalmente agradecer também vocês terem permitido que a gente viesse em trio, né? Que a gente viesse no coletivo falar sobre algo que está sendo partilhado. Já falamos de poesia, para deixar afinal aí a música, né, do Gonzaguinha, Vamos à Luta. Eu acredito muito nessa rapaziada que segue em frente, que segura o rojão, e eu literalmente ponho a minha fé na fé da moçada. Então é isso, termino aqui a minha parte, agradecendo a Júlia, que está no bastidor, e a professora Rafaela pela mediação excelente, profissional também. Depois da fala da Marcela, não tem nem muito que complementar, assim, né? Agradeço muito a participação, da convite da Universidade Federal, da Marcela, e é isso, não tem que comentar não, acho que se a gente for junto, a gente caminha mais forte. Eu concordo com as duas, né? Eu agradeço muito a Federal de Juiz de Fora, a Bianca, a Marcela, a Rafaela, a Júlia, e estamos aí fortalecendo, né, a ciência, né, e a divulgação, acho muito importante. Eu vou deixar meu e-mail também, e eu só tenho a agradecer, principalmente a Rafaela, a Júlia, a Bianca por estar comigo e a Marcela, né, por colocar a gente aqui. Então, muito obrigado.
Também quero agradecer muitíssimo, né, em nome de toda a Faculdade de Educação, pela brilhante participação de vocês aqui. É um tema muito instigante, parabenizar pela pesquisa, agradecer ao Marcos, né, e à Olga por terem me convidado para estar aqui nessa mediação, que foi um presente, né, não foi um trabalho, foi um presente poder conhecer vocês aqui, ainda que virtualmente. Espero que possamos aí manter contato, né, manter nossas redes aí ativas. Eu acho que a gente tem muito a crescer quando a gente vai agregando informações aí de outros espaços, de outras pesquisas. Então, assim, parabéns mesmo a Marcela, a Bianca e ao Danilo, sucesso aí com a pesquisa. E aí eu quero agora só fazer a mensagem final aqui, que a articulação acadêmica pediu para eu dar alguns informes. Bom, então dizer, né, que essa live ficará gravada, né, no canal da FACED, e o link da lista de presença que circulou aí pelo chat, ela vai permanecer acessível ainda por mais um tempinho. E aí a gente sugere e pede aí que vocês se inscrevam no nosso canal, assistam as lives do acolhimento, né, que foram realizados no semestre anterior, que também estão gravadas aí no nosso canal da FACED, até para vocês poderem conhecer um pouco mais a estrutura organizacional da nossa faculdade. Direção, chefia de departamento e também as outras coordenações que poderão ser acessadas aí sempre que vocês solicitarem, precisarem. A gente sabe que esse distanciamento acaba demandando um pouco mais disso, então estamos aí abertos para isso, tá, gente? E aí também recomendamos, né, a live gravada com a nossa aluna Patrícia Oliveira, que é aluna do curso de Pedagogia à Distância, é uma das representantes do diretório acadêmico, e aí ela apresenta algumas sugestões e encaminhamentos, então, para a organização pessoal dos estudos, que a gente sabe que é tão importante, tão necessário aí nesse período de ensino remoto emergencial. Muitos de vocês mencionaram isso, né, sobre a dificuldade de estudar via remotamente, então a Patrícia traz ótimas dicas, vale a pena conferir. E aí fica o convite também, né, para a nossa próxima live de acolhimento do semestre 2021.3, que é agora quarta-feira, dia 27 de janeiro, às 19 horas, e contará, então, com a presença da secretária de Educação do município aqui de Juiz de Fora, que é a Nádia Ribas. E aí eu quero mais uma vez, então, agradecer a participação de todas e todas que estiveram aqui com a gente, né, assistindo, contribuindo, trazendo suas reflexões, suas perguntas, e aí a gente espera que em breve possamos estar juntos presencialmente. E, mais uma vez, muito obrigada e um excelente e produtivo semestre, e vale sempre dizer com muito orgulho, somos todos FACED. Muito obrigada.